nome todo é Maria Joaquina Ferreira Pereira de Sousa Flores. Flores é do meu queridinho, no meu grande amado. Eu faço a 4 de junho, se fizer, não devo fazer, mas se fizer, faço 83. Nasci em 1940. Ele tem aí, ali naquele coisinho, ele tem lá. 1940, já fiz, no dia 4 de junho, fiz 82. Na minha terra, as Marias são Marquinhas. Na minha terra, e as Marias são Marquinhas, então é tudo Marquinhas, Marquinhas. Muita gente conhece-me por Joaquina, outras nas provas, é o meu verdadeiro nome, mas depois dizem, tu Marquinha, e então alguns que já me conhecem mesmo, chamam Marquinhas. Por isso, na minha família, nos irmãos, nas vizinhas, é tudo Marquinhas. Mas eu sei que também há um outro nome, mais internacional, digamos assim, que também... Há a Maria de Portugal, porque eu, Maria de Portugal! Quando eu chego, há pessoas que andam sempre à procura, quando não me veem, procuram os portugueses. Maria de Portugal, está cá? Tudo quer saber se estou cá e para me cumprimentarem, para me falarem, porque já vão há uma quantidade de anos a todo mundo e me conhecem de todo mundo e sou acarinhada por todo mundo e eles, quando chegam, vão logo procurar se eu estou lá. Algumas coitadinhas até para ver, olha, ela não está, ganho mas sou Maria de Portugal e pronto, porque escorri todo mundo. Mas sou Marquinhas, mas lá fora é tudo flores, é tudo mais, lá fora é tudo, flor. Também flores e Joaquina e Maria de Portugal. Tenho vários, sou uma sortuda, tenho tudo. Que eu era pequenina, não havia assim muito desporto, não é? Mas eu já tinha os meus 7 anos ou 8, e lá está, o meu pai levava-nos a fazer assim um piqueniquezinho para uma sombra, e depois, para não estarmos ali sempre sossegados sem fazer nada, ele punha-nos a correr naquela altura. Não havia muito atletismo, mas ele naquela altura até nos punha a correr. Pronto, e a gente havia o meu irmão mais velho, depois era eu, depois era a minha irmã, e eu naquela altura, eu era muito magrinha, muito não sei quantos, e já ganhava os meus irmãos. Não era, era o meu pai que nos tinha que entreter, porque nos levávamos assim para um campozinho, que era na Pontinha, e levávamos assim para um sítiozinho, e eu já ganhava, naquela altura, ganhava os meus irmãos. Não era por ganhar, era porque tinha capacidades para ganhar. E quando comecei a correr, também já não era nova, já tinha a idade que tinha, e devo ao meu irmão, que começou também a correr quase sem o meu pai saber, porque o meu irmão começou a fazer atletismo quase sem o meu pai saber, mas depois ele começou a fazer também atletismo. Depois um dia, a minha filhinha também já era um bocadinho crescida, já tinha 50 anos, e ele um dia, fomos a 1º de maio, com ele ia fazer o seu treino e nós sentávamos à espera para lhe dar boleia, que naquela altura tive a carta de condução muito cedo, eu fui sempre muito cedo, para tudo muito cedo. E depois um dia, nós estávamos eu com a minha filhinha à espera que ele fizesse o treino, para lhe dar boleia, para levar para casa, para Moscavide, e ele um dia disse, vocês tragam umas sapatilhazinhas, uma coisa para não estarem aqui sentados sem fazer nada, e assim dão a volta aqui na pista, ainda a pista não era tarta, era terra, era cinza. E depois nós fizemos assim, começamos a fazer, até que o meu irmão começou-me a pôr a fazer tanto, primeiro não sei quando, depois 1000, depois não sei, e depois foi assim que eu comecei, até que comecei.
devo-lhe a ele e ao meu irmão. O meu irmão foi quem me pôs a correr, foi o meu treinador, porque onde é agora a Carla Sacramento era um pinhal e subia-se e descia-se, era um corta-mato. Um treino lá era um corta-mato. E o meu irmão, para me dar preparação, ele ia aí onde é agora a pista da Carla Sacramento. E era pinhal. E depois fizeram a pista. Mas antes disso, ele ia-me dar lá os treinos. E naquela altura já andava muitas pessoas a fazer caminhada, os senhores de idosos, senhoras idosas, e andava. E o meu maridinho ia com a gente e sentava-se lá num sítio e o meu irmão dava-me o treino, apitava, eu tinha, que era séries de 1000 ou de 200, dependia. E há um senhor que andava com uma cara tão chateado, e passou e chegou-se ao pé do meu irmão e disse: "O senhor não tem vergonha de estar a pôr a sua mulher ali a correr, ela já tem cabelos brancos, ela já não tem idade para andar aí a correr, e o senhor está a obrigar a sua mulher a correr daquela maneira." E o meu irmão ficou assim a olhar para ele e disse: "Olha, ela não é minha mulher, é minha irmã, e eu estou-lhe a dar o treino, mas está ali o marido, vá falar com ele, porque eu agora não posso estar a atender, porque tenho que lhe dar o treino." Então ele foi ter com o meu marido, e o meu marido esteve-lhe a explicar: "Ele não a está a obrigar. O senhor não conhece a minha mulher?" "Pois não, porque se fosse futebol ou outra coisa, o senhor conhecia. Aquela senhora é a atleta mais medalhada mundialmente, recordista do mundo de tudo, e começou com 50 anos. O homenzinho ficou que nem sabia, nem tinha palavra para dizer. E então pronto, ficou emocionado porque não sabia, porque no meu país é assim, não é? Eu fazia o que fazia, mas muita gente não... O outro também disse que vai, mas é para casa, vai lavar a louça. E eu tinha a minha louça lavadinha. E também vai dizer: "O que é que a velha vai ali a fazer?" A velha chega ali e volta já para trás, porque eu era velha, porque já tinha a idade que tinha. Foi a minha primeira prova aqui no Moinho da Maré. E estava na taberna a beber copos. E eu disse: "Olha, o que eu vou fazer é o que tu devias fazer também, deixares o copo e vires correr." Eu tinha que ir de Corroios, a ir ao alto do moinho, darmos a volta lá e tornarmos a vir para a Miratejo. E quando eu vinha lá ao longe, eu ouvia: "Pá, velha, vem lá, pá, e vem cá com uma pedalada, pá." Estava tudo à minha espera a ver se a velha tinha desistido, mas a velha vinha em primeiro lugar. Tenho que correr todos os dias, não é? Treinar todos os dias. E tenho o privilégio, porque às vezes eu ia à Marialva, que é um sítio maravilhoso para correr, mas depois estava a correr, vem uma que era um abracinho, vem outra que era um beijinho e tudo, eu não conseguia treinar. E às vezes o meu marido, coitadinho, estava assim de longe e dizia assim: "Tu assim não treinas" e não sei o quê. Pronto. E tive o privilégio de ter um pinhal que não vai lá ninguém, e deram-me uma chave que eu entro com o carro e entrava com o meu maridinho. Entrava com o carro, ponho o carro onde eu quiser, que é à Postiça. Ali aquilo é quilómetros e quilómetros, aquilo tem por a Fonte da Telha, tem por a Verdizela, tem por Sesimbra, tem Alfarim, aquilo é grande, grande, grande. Eu tenho o privilégio de entrar lá dentro, ponho onde eu quiser, encosto e vou por ali fora ao pinhal. Não há bocadinho, nem caminhadinha nenhuma que eu não conheça. E é ali que eu choro, ali é que eu grito, ali é que eu desabafo, ali é que eu às vezes rio, porque nem sempre, agora já não rio muito, mas ria, chorava, gritava, rezava, porque não estou assim sempre nas igrejas, mas tenho a minha fé, porque eu sei que existe alguém. Mas isso tenho eu a certeza, não vou contar, mas tenho a certeza que existe. E que eu era ajudada, era. E que o meu maridinho tinha muita fé, tinha. Pronto, eu não vou para a pista, mas sou recordista do mundo de pista e de meias maratonas e de maratona, porque bati o recorde do mundo de maratona e com um bracinho ao peito. Porque tive um acidente e deram-me cabo do carrinho e é engraçado que eu ontem estive a mexer num envelope onde tenho lá o que aconteceu do carro e foi amigável. E o meu marido depois
a pessoa chorou porque foi por causa de não sei de quê, e tivemos pena. E ele coisou. E eu com o bracinho, eu quando estava a entrar para a ambulância, disse ao meu irmão, o meu irmão disse, porque eu ia para fazer uma meia maratona, que era um treino para a maratona, e eu ia entrar para a ambulância e o meu irmão disse, Marquinhas, tem coragem, Marquinhas, porque eu ia toda só na cabeça eu levei 26 pontos. A clavícula, o braço ficou de penduro, que a clavícula está aqui assim, se puserem a mão, está em cima uma coisa. E toda escavacada. E o meu irmão, eu disse, já não volto a correr. Eu disse para o meu irmão, já não volto a correr. Ele, voltas, Marquinhas. Tu ainda vais fazer a maratona, Marquinhas. Foi verdade. Eu fiz a maratona, o recorde ainda é meu, que são 40 e tal quilómetros, e com o bracinho ao peito. E quando cheguei, as lágrimas caíam, não só de dor, mas também de alegria, porque tinha um santo de um homem que me dava força. Ele dizia, vais filhinha, vais ver, tu ainda vais aqui, tu ainda vais à Austrália, tu ainda vais não sei o quê. E eu agora quero fazer os possíveis para ir à Polónia, ao campeonato, nem que seja o último, porque ele no dia que partiu, ele disse-me, tens que começar a correr, tens que começar a treinar, porque eu quero que tu vás ao campeonato. E só filhinho, mas agora estás assim, não quer? E tu vais comigo? Logo se vê. Mas ele, pronto, foi no dia que partiu. E eu prometi-lhe. E eu então vou fazer os possíveis para ir, que é em março. Se for, logo se vê. Pronto, este painel foi umas crianças de uma escola que, em conjunto com a professora, que a professora também era atleta e conhecia-me, e como eu era um exemplo, eles fizeram na escola este painel. Quase já com 50, já comecei a dar os primeiros passos com 49, mas a primeira prova já foi com 50. E a partir daí nunca mais parei, pronto. Ou depois comecei a ir, a ser convidada para ir a provas, depois comecei a ir de Inatel, ganhava tudo no Inatel e depois comecei então, o meu marido que começou a dizer, então se fosse ao campeonato do mundo, e depois perguntava ao meu irmão onde era, onde não era, e eu às vezes dizia ao filho, não, porque eu tinha os netos, às vezes não queria ir, porque não sei o quê, e depois ele dizia, vais porque eu quero que tu vais-me fazer à vontade, eu tinha que lhe fazer todas as vezes à vontade, e eu às vezes filho, não, agora não, fica para o ano, não sei o quê, ele calava-se, ele ia pagar tudo à agência, porque não tinha quem me pagasse. Era ele que me pagava tudo. E eu ia à agência, ele pagava tudo, era a agência Abreu, era vários. Ele trazia tudo para a filhinha. Toma, o que é isto? É para ir ao campeonato. Eu depois já não podia dizer que não, já estava tudo pago. Mas depois, quando ia, eu não ia naquela que há pessoas que vão pagas e fazem uma prova ou duas por fazer e depois vão passear, com tudo pago. Se eu ia para competir. Ia para fazer vontade ao meu marido, à minha filhinha, que também tinha orgulho na mãe, não é? Embora eu comecei com a minha filhinha a correr, mas eu é que ajudava a minha filhinha, não era a minha filha que me ajudava a mim, era eu, mas depois ela não foi para a TAP e desistiu, já não quis correr mais, porque não tinha. E então eu ia porque ele queria que eu fosse, ele adorava. Ele tinha um orgulho, tanto que tenho o meu museu, se me chegarem lá e me perguntarem onde é que foi esta taça, onde é que foi esta medalha, onde é que foi isto, eu não sei dizer. Mas ele tem tudo escrito, não está uma garagem, aquela era a nossa garagem, agora é o meu museu, não está uma coisa qualquer, mandou fazer vitrines que foram muito caras, de cima a baixo, a vidro, está tudo. Se me perguntar onde é que foi mas ele sabe que ele tem estas de ouro. Tu sabes quantas medalhas tens de ouro internacionais, mundiais? E eu, não,
mas depois ele deu-me um papel que eu tinha que andar sempre com o papelinho. 35 de ouro, não sei quantas de prata e não sei quantas de ouro. Ele tem tudo. Se for ali, ele tem tudo lá, ele tinha tudo escrito. E parece um museu, está de cima a baixo. E eu cheguei a ir à América, fazer 10 mil e depois fazer os 2 mil. Ganhar as duas provas. Trazer 2 taças e depois ainda trazer não sei quantas camisolas e depois ainda ir uns vales almoçar ao Seabra, que era um português, ainda levar o meu irmão que está na América e levar o meu outro irmão e levar o meu marido e levar coisas e ainda coisar. Há uma coisa que eu costumo dizer, que tenho lá muita taça, muita medalha, muita coisa. Há umas que para mim têm muito, muito valor. Mas há lá coisas que estão lá, que às vezes têm mais valor do que certas taças e certas medalhas. Que tenho lá um malmiquerzinho pequenininho, de uma criança, de uma menina pequenina, que fez um desenhinho e foi em Santaria da Azóia. Estava um frio horrível, que eu detesto o frio. E eu acabo a prova, a tremer por todo lado, e a criança veio-me trazer aquela florinha que apanhou e um desenhinho. E está sequinha numa caixinha, que para mim, antes de ir ao pódio, eu já tinha o meu prémio. Foi aquele malmiquerzinho pequenininho daquela criança. E de um velhinho na Irlanda, que eu trouxe da Irlanda também 2 taças, porque fiz de estrada e corta-mato. Trouxe camisola, trouxe troféus, trouxe muitas coisas que me ofereceram, que me deram lá. Mas estávamos numa caminhoneta para virmos embora, para irmos para acabarmos a prova. E já estávamos para vir para o avião e há um senhor idoso, um coxinho, que veio à caminhoneta e pediu ao senhor, ao chofer, se esperava um bocadinho. E o senhor esperou e estavam lá meninas de 16, 18, 20, estava lá tudo jovem. E eu e o meu irmão é que éramos os mais idosos, porque o meu irmão também ganhou os 2 primeiros lugares. O meu irmão também era um atleta, mas um atleta que estou a falar no meu treinador que me pôs a correr, mas que era um grande homem. Ganhava naquela altura, não vou estar a dizer os que tinham nome, porque ele também não podia ir a todas porque não tinha capacidade, porque eu ainda tinha o meu marido para me ajudar, mas o meu irmão não tinha, porque depois também tinha filhos. E então o senhor mandou parar e nisto vem o coxinho subir a caminhoneta. O que é que eu pensei? Vai dar uma florinha àquelas meninas, não é? Que eram alemãs, russas, de todas as nacionalidades. E quando não vem direito a mim e me dá era um jardim amarelinho, aquilo chama-se nem sei como é que se chama, um gladiolozinho ou o que era. E veio-me entregar aquela florinha. Por isso tenho a florinha pequenina daquela menina e tenho daquele senhor velhinho que, em vez de dar às meninas, que eu digo as pitas, veio dar à velhinha porque eu era atleta e fui acarinhada. Eu fui chamada para ir para a mesa da presidência, deram depois um almoço, e fui a única atleta que foi convidada para ir para a mesa da presidência. Estava o presidente da Câmara, estava daquela gente toda. E depois o meu irmão, coitadinho, a mesa dos portugueses estava atrás, o dos ingleses, estava tudo por mesas, e eu fui chamada para ir para a mesa de coisa. Nisto o meu irmão chegou-se ao pé de mim e disse: Marquinhas, olha filhinha, tu vais ficar um bocadinho deslocado, mas foi uma honra que te fizeram, tu ires para a mesa, isso não te preocupes, não há problema, eu meto qualquer coisa para a boca, mas nisto, olha, começaram, uns queriam pôr uma pinguinha de vinho português. Foram buscar vinho português e coisas portuguesas. Tudo me queria servir. E o meu irmão estava atrás de mim. E todos me queriam servir, tudo me queria paparicar, porque eu era a mais velhinha, não era? E nisto eu digo assim para o meu irmão: olha, estou deslocada, não estou?
Quer dizer, estava tudo a querer-me encher o copo, mas eu, se for preciso beber uma pinguinha, bebo, não bebi era muito, porque eles estavam sempre a encher. E eu disse baixinho para o meu irmão, todos deslocados, não estou. Era a atenção, não é? Deram-me uma atenção, nem tem explicação. Mas em todo o mundo, eu tenho o privilégio de, em todo o mundo, os campeonatos de todo o mundo, ser acarinhada por todos e por os presidentes. E o que é que faz a diferença para que isso aconteça? Porque se ter a idade, tenho a idade que tenho, fazer o que faço, fazer os tempos que faço, eu nunca parei numa prova. Eu até com o braço ao peito bati recorde de maratona, são 40 e tal quilómetros. Ainda há bocado estive a ver ali uns tempos e disse, meu Deus, será que eu fazia aquilo? E eu fui a uma, já nem me lembro a que país foi, que eu estava na bancada, ao pé de um grupo de atletas do peso e de coisa, e eram de cor, eram da América e eram de cor. E chamaram-me porque me queriam oferecer uma camisola, porque era uma camisola branca e tinha um sol. E ele disse, Maria, o sol é belo, o sol é divino. Disse muitas coisas do sol. Tu és o sol, toma. E deu uma camisola com o sol e deu-me aquela recordação daquele país. E eu depois estive ali um bocadinho com eles, não sei línguas, mas tocado lá a mãe-me e estávamos a rir. E eles estavam, os portugueses todos, estavam no outro sítio, não é? Fazem sempre o seu monte, e riam-se, porque nos víamos rir e julgam que eles estivessem a gozar comigo. Eles não estavam a gozar comigo. Tanto que veio um, chegou ao pé de mim, olha, eu venho para traduzir porque se calhar eles estão-se a rir e nem sabem o que é que estão a dizer. E eles, não é preciso, nós compreendemos. E não é preciso que a língua se compreenda, é preciso que os corações se compreendam. E ele foi-se embora. E eu fiquei ao pé dos pretos, como ele disse, estás aqui ao pé dos pretos, eles não sabem o que é que tu estás para aí a dizer, eles estão-se a rir por rir e não sei o quê. Pronto, eu estive ali um bocadinho, falei com eles, ri com eles, pronto, e depois fui então para o pé deles, para eles não dizerem que eu também não vou para... Pronto, que eles depois dizem, não vais para o pé dos portugueses. E quando lá cheguei, eu disse-lhe, foste para o pé dos pretos? E disse, olha, sabes porquê que eu fui para o pé dos pretos? Porque às vezes os pretos têm mais educação que os brancos. E eu estava ali porque me estavam a dar muito carinho. E vocês têm que compreender que eu não posso estar sempre ao pé de vocês. Se alguém me quiser que me dar um carinho, eu tenho que o receber, porque para mim às vezes não é as medalhas, não é as taças. Às vezes o carinho vale muito mais do que aquilo que eu levo. E esse carinho, não há vitrine, não há nada e que coubesse, e esse é meu, não o dou a ninguém.